Com mais de 99% das urnas apuradas, Vladimir Putin foi reeleito com folga para um quinto mandato como presidente da Rússia. Mesmo sem adversários reais, o chefe de Estado recebeu 87% dos votos. Num discurso ao país, ele agradeceu aos que compareceram para votar e contribuíram para o que chamou de consolidação da política interna. O líder também falou sobre a guerra na Ucrânia e voltou a fazer ameaças. Segundo ele, se a OTAN enviar tropas ao território ucraniano, o mundo vai estar a um passo da Terceira Guerra Mundial. Vladimir Putin, de 71 anos, está no poder há 25 anos. Com o novo mandato, ele segue como presidente até 2030, com a possibilidade de se reeleger novamente até 2036, isso depois de uma mudança feita na Constituição. Dessa maneira, ele se torna o líder a permanecer no poder por mais tempo na história da Rússia. Então, quem chega para repercutir esse e outros assuntos internacionais é o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Boa tarde, professor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. É uma reeleição nada surpreendente, todo mundo já sabia disso. Agora, o que chamou a atenção, na verdade, foram as filas próximo do meio-dia ali, um sinal de protesto de muita gente, um ato de coragem, porque, afinal de contas, filas em votação na Rússia não são comuns, né? Exato, Kelly. Boa tarde, obrigado. Houve sim uma combinação na internet, não foi ato espontâneo, foi ato de protesto, não só dentro da Rússia, mas também em diferentes embaixadas e consulados. Uma manifestação muito mais digna do que aquelas que a gente chegou a ver na sexta-feira, pessoas ateando fogo, ou então jogando tinta dentro da urna eletrônica, da urna transparente, diferente da nossa urna eletrônica, que teve brasileiros que também fizeram manifestações colando, né, com supercola teclas, e desse aspecto demonstrando, de fato, que estavam ali para votar em ninguém, que essa seria uma eleição fraudulenta, a população demonstrou, de alguma forma, a sensação de mudança. Mas, de outro lado, a gente vê um percentual de comparecimento extremamente elevado e de voto dentre as quatro escolhas em favor do Vladimir Putin, que deu a ele a possibilidade de fazer nessa coletiva de imprensa, porque depois do discurso ele ainda abriu para perguntas até de repórteres estrangeiros, de que essa votação foi um sinal de pujança dele, de pujança da democracia da Rússia, que, independente da circunstância, ele alega que a figura dele é a única capaz de unir o país. Ele fez, logo na abertura desse discurso, uma analogia com o início da Rússia medieval, que povos espontaneamente se uniram em favor da mãe pátria e, de alguma forma, resistir a pressões externas, falando, claro, desse indício de conflito com o Ocidente, que inclusive já tinha dito notícias que não iria reconhecer ou não iria parabenizar a vitória dele. Ele colocando esse tanto de jovens aí, voluntários da campanha dele, com o logo da campanha ou com a frase essa aí da camiseta mais escura, diz vitória da Rússia, de Putin, a vitória da Rússia, é uma tentativa de demonstrar realmente unidade interna. Pois é, agora o que a gente pode esperar do Vladimir Putin daqui para frente, hein? É mais do mesmo. De alguma forma, ele segue discursando e mantendo uma política pública de unidade nacional contra o risco de fragmentação e, em especial, de descontentamento com o Ocidente, de desconfiança, no sentido que não haveria muita probabilidade de sucesso em negociações e que o país deveria estar rumando para o Oriente, num novo pacto internacional, que já se fala a Westfália Oriental. Westfália é uma referência de uma cidade na Áustria, onde se fundou a ordem moderna no pós-guerras religiosas do Ocidente e nasceu o Estado-nação. Então, ele, de alguma forma, tem difundido que a Rússia deve se focar não na parte europeia, mas em Vladivostok, ali numa grande parceria com a China, de um apoiar o outro e, claro, também participar da grande rota da seda, que envolve também um novo esquema econômico. E do ponto de vista internacional, ele seguirá sendo referência para todos aqueles que queiram ser protótipo de autocratas e mudar o sistema de dentro para ir se perpetuando no poder. Então, esse é um mau exemplo para a saúde da democracia no mundo inteiro.
Pois é, e essa aproximação com a China cada vez maior, motivo de preocupação para os Estados Unidos. Agora, professor, investigadores da ONU divulgaram um relatório acusando a Rússia de crimes de guerra na Ucrânia. Olha só. Civis mortos, torturas, estupros e apropriação de bens culturais. Esse é o balanço apresentado pela ONU sobre a invasão russa contra a Ucrânia, que completou 2 anos no mês passado. A comissão de investigação, criada pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, encontrou novas evidências de que as autoridades russas violaram os direitos humanos internacionais e as leis humanitárias internacionais e cometeram os crimes de guerra. A comissão chegou às conclusões após 16 visitas recentes à Ucrânia e de entrevistar 422 mulheres e 394 homens. O novo relatório descreve casos de tratamento horrível infligido a prisioneiros de guerra ucranianos em centros de detenção na Rússia. Também documenta casos de estupro e outros atos de violência sexual cometidos contra mulheres em circunstâncias que podem ser classificadas como tortura. A investigação ainda permitiu encontrar provas adicionais relativas à transferência ilegal de crianças para áreas sob controle russo. Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu uma ordem de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, e a comissária para a infância por suposta deportação ilegal de menores de idade. Moscou respondeu que considera a iniciativa nula. De modo paralelo, o relatório aponta violações dos direitos humanos por parte das autoridades ucranianas contra pessoas suspeitas de colaboração com a Rússia. Pela primeira vez, os investigadores também analisaram o destino dos objetos culturais e arquivos nos territórios ocupados pela Rússia, com ênfase particular na cidade de Kherson, sul da Ucrânia. Segundo estimativas de funcionários das instituições, mais de 10 mil objetos foram retirados do museu e 70% dos documentos do edifício principal do Arquivo do Estado foram removidos. Pois é, e no meio disso tudo a gente vê um Putin reeleito e dizendo, olha, Ocidente, cuidado, se a OTAN colocar tropas lá na Ucrânia, está um passo o mundo para uma terceira guerra mundial. Exato, Kelly. Não só ele respondeu a perguntas de jornalistas falando sobre o perigo, como o assessor de comunicação do Kremlin também falando hoje, já segunda-feira, né, porque essa fala do Putin foi ontem, já considera que os Estados Unidos estão em guerra com a Ucrânia e com a Rússia, desculpa, atuando na Ucrânia, e dos perigos do engajamento de tropas europeias. Essa é a discussão, né, a conversa toda nas 2 últimas semanas, para um escalonamento ainda maior. Infelizmente, esse relatório da ONU serve apenas de uma demonstração diplomática, de uma pressão moral para difundir dentro da sociedade civil essa imagem de que a Rússia não é tão heróica, não está imune de críticas, muito pelo contrário, mas os efeitos práticos devem ser minúsculos, a não ser que o Tribunal Penal Internacional amplie o escopo das investigações e emita novos mandatos de prisão e que eles sejam cumpridos. Qualquer tentativa de um tribunal de guerra para punir a Rússia dependerá do aval do Conselho de Segurança e ela, como membro permanente, vai bloquear. Então, quando muito, esses documentos podem contribuir, caso apareça um tribunal dentro da Ucrânia, já para alimentar com essas provas internacionalmente validadas e a Ucrânia não ter que fazer esse levantamento. Pois é, não importa a guerra, o que a gente vê é uma impunidade, não é verdade? É uma situação muito triste a gente vivenciar tudo isso. E a gente lembra que essa guerra não é a única, né? Vamos falar do conflito no Oriente Médio agora? O exército israelense anunciou o início de uma operação militar no maior hospital da cidade de Gaza. Num comunicado, as Forças Armadas informaram que terroristas de alto escalão do Hamas voltaram a se esconder dentro do hospital Al-Shifa. Pouco tempo depois do anúncio, testemunhas relataram que ouviram bombardeios no bairro onde fica o centro médico. Ainda de acordo com as forças de defesa de Israel, durante a ação, homens armados dispararam contra soldados israelenses que revidaram. O exército israelense pediu que a população civil abandone imediatamente a área do hospital
e se direcione até uma zona humanitária. As negociações por um cessar-fogo no território palestino continuam sem nenhuma resolução. Eu fico pensando, numa área altamente povoada, você pedir para a pessoa sair, vai para onde, não é? Então fica uma situação dramática e a gente vê mais uma vez essas acusações de Israel dizendo que os terroristas usam estruturas como hospitais, o que não deixa de ser verdade também, não é, professor? Exato, Kelly. O que a gente tem, você comentava a sensação de impunidade, é uma incerteza de quais são os graus de proteção do direito internacional humanitário que regula o que fazer em combate. É um perigo muito grande, à semelhança do que aconteceu na década de 1930, que foi construindo um clima de desconfiança e que acabou conduzindo a uma Segunda Guerra Mundial. Não que eu veja realmente caminhando por uma terceira guerra, mas ela é uma possibilidade e essa impunidade é um dos sinais. Um dos elementos do direito internacional humanitário para separar civis de combatentes tem por objetivo preservar a vida humana. Em um território em que 70% das edificações já foram colocadas a chão, boa parte da população busca refúgio onde consegue. Os últimos deles são resquícios, por assim dizer, de hospital, porque eles mesmos foram atacados. E essa suspeita de engajamento de terroristas ou de combatentes dentro dos hospitais não seria, historicamente, uma carta branca para transformar o hospital em um alvo militar. Tem que haver uma comprovação séria de ganho militar a ser obtido diante o imenso perigo que você tem de prejuízo à população civil e à contínua capacidade de prestação desse serviço assistencial, tanto para os civis como também os feridos. Então é uma situação bastante triste e a gente vê aí, não tem outra palavra para falar isso, que é narrativas, né? Cada um dos lados usando os seus argumentos e a gente aqui com certeza que há muito sofrimento. Sofrimento dos reféns, sofrimento da população civil, sofrimento dos combatentes também que temem, né, ser surpreendidos por terroristas, não sabem exatamente quem estão combatendo e, portanto, é uma situação bem triste. Professor, vamos falar das Coreias? A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos de curto alcance nesta segunda-feira. Segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul, foram detectados múltiplos lançamentos de mísseis que voaram quase 300 quilômetros antes de cair no mar do Japão, que também confirmou a informação. Os lançamentos coincidem com a visita do secretário de Estado americano a Seul. Depois de uma reunião com o presidente sul-coreano, Antony Blinken disse que os Estados Unidos condenam o disparo de mísseis balísticos por parte da Coreia do Norte e reafirma o forte compromisso norte-americano com a segurança da Coreia do Sul. Na semana passada, os dois países realizaram exercícios militares conjuntos em grande escala. O governo do Norte reagiu e disse que as nações pagariam caro pelas manobras. Essa tensão, ela vem caminhando, não é uma coisa nova e o temor é de escalar, né? Isso, o presidente da Coreia do Norte, o cargo oficial é esse, né? Ele tem já demonstrado que não quer conversar com a Coreia do Sul, não acredita mais na possibilidade de reunificação e tem feito demonstrações de força para que não haja uma concentração de tropas ou exercícios militares com os Estados Unidos, de alguma forma tentando intimidar. É uma intimidação também ao Japão, né, aliado igual dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, ante as ameaças não só da Coreia do Norte, mas também da China. A presença do Antony Blinken levanta, de fato, a suspeita que essa seja uma demonstração de força contra os Estados Unidos. Não querem exercícios militares, mas também não querem uma aproximação diplomática muito próxima entre os dois países. Mas, Kelly, existe também uma outra suspeita, que esses testes estejam estágios finais de identificação do percentual de acerto de novos mísseis da Coreia do Norte, que estaria em demonstrações dando provas para a Rússia como estágio intermediário para depois exportar essas armas para serem utilizadas dentro da Ucrânia. Mas, sem sombra de dúvida, é uma demonstração de capacidade da Coreia do Norte, que está sob sanções econômicas pesadas da esmagadora maioria do mundo, mas segue desenvolvendo armamento de altíssima tecnologia e de poder destrutivo. Acho que vale a gente fechar, nosso tempo está esgotando, mas
poucos meses atrás, a gente mostrou aqui no Conexão que Portugal estava incentivando brasileiros, pessoas, na verdade, que falam português, a irem trabalhar no país. Mas, olha só, a crise de moradia em Portugal está empurrando cada vez mais imigrantes, inclusive brasileiros, para a rua de grandes cidades como Lisboa. A quantidade de pessoas em situação de rua mais que dobrou desde 2017 em Portugal. Hoje são quase 11 mil, cerca de 10% são estrangeiros, entre eles brasileiros. Alguns, inclusive, trabalham, mas não têm condições de pagar aluguel. Acho que vale um alerta, porque muita gente sai do Brasil com aquele sonho de ter uma vida melhor, mas se esquece de analisar o contexto internacional. Portugal passa por uma crise muito grande e é o país que menos remunera na Europa, né? Isso, Kelly, a renda média portuguesa é menos da metade da renda média na Áustria, na Alemanha. Talvez só perde um pouco da Grécia, que está ganhando menos ainda. Mas com um porém, o custo de vida em Portugal está muito maior do que em outros países, inclusive porque essa atração de estrangeiros levou o país a ter uma reforma de muitas moradias que elevou o custo e, portanto, recebendo pouco, mas tendo que pagar muito, mesmo aqueles que obtêm emprego e que têm visto de emprego e sustentam o emprego, não estão dando conta de sustentar uma vida. E talvez a situação no Brasil seria muito melhor, muito mais estável. Então, portanto, é uma realidade que acaba desdobrando também em preconceito, xenofobia e toda uma tensão que dificulta ainda mais essas pessoas que estão em situação de rua, mesmo empregadas. Sabe que eu costumo dizer o seguinte, quando a gente sai do nosso país, a gente vê os problemas em outros lugares e a gente começa a valorizar ainda mais o nosso Brasil. Professor, muito obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Sempre um prazer, Kelly. Boa tarde, abraço.